Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria estamos aqui mais uma vez com o nosso bispo Dom Henrique Soares para conversarmos um pouco sobre as perguntas que você deixa lá no site domhenrique.com.br. Dom Henrique, sua bênção. Deus abençoe, Guto, Deus abençoe a você. Veja, quando a gente pode, a gente volta. Tenha paciência, às vezes pensa que a gente desapareceu, mas é o tempo, mas a gente volta, está certo? Olha, nós vamos conversar hoje sobre 4 perguntas. Vamos começar falando, a Verônica pediu que o senhor falasse um pouco o que é que o senhor considera sobre essa novela em uma determinada rede de televisão chamada Apocalipse. O que pensar sobre essa novela? Olha, a gente sabe que a Rede Record, pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, que odeia a Igreja Católica. Então, por meios desonestos, a Igreja Universal, a gente chama de igreja assim, para você entender o que é, mas a gente não considera a igreja. Então, procura de modo desonesto, de modo baixo, de modo calunioso, agredir a Igreja Católica. Não é a igreja, o que ela quer é solapar, desmoralizar a fé dos fiéis. Então inventou essa novela, que é uma novela porca, porque não fala na Igreja Católica, mas usa uma simbologia que induz a pensar nisso. Então, quem é bobo assiste, participa dessa pilantragem, e quem é inteligente, mesmo não sendo católico, mas vendo que é uma coisa suja, não assiste. Então, o que eu tenho para dizer, talvez o pessoal da Universal esteja falando de si próprio, vestindo de católico, mas no fundo é coisa que eles entendem bem do que estão fazendo, do que estão falando, porque praticam. Então é o que eu posso dizer. Se você é católico, não assista de jeito nenhum. Um católico que assiste é como se você visse sua mãe sendo agredida, difamada, caluniada e você assistisse. É um pessoal que não merece ser levado a sério, não merece. É só olhar as manchetes, as páginas policiais, o que se fala, e vocês vão ver que não merece. É o que eu posso dizer. E lamento que no Brasil tem espaço para esse tipo de coisa. Em alguns países se coloca para correr. No Brasil, como dizia Pero Vaz de Caminha, em si plantando tudo dá. Até esse tipo de fruto. É verdade. Olha, hoje nós vamos conversar sobre 4 perguntas totalmente diferentes umas das outras, tá certo? Então, a segunda pergunta é do Adilson Júnior. Ele pergunta o que a igreja fala realmente sobre o piedoso uso do véu na hora da celebração da Santa Missa, se a igreja fala, se a igreja não fala. Olha, o véu é um uso antigo, não é? É um uso antigo. Ele em si tem um sentido bonito. Para os orientais é assim, olha como é bonito. O céu é masculino, a terra é feminina. O céu cobre a terra, como o homem cobre a mulher no ato sexual. A mulher cristã usa o véu para dizer, quem me cobre é Deus. Ou seja, eu não sou submissa a homem algum, eu sou livre. Então, para os orientais esse é o sentido do véu. E depois a questão do homem e da mulher participar da missa, cada um com seu tipo de veste diferente, é para lembrar que Deus se manifesta no masculino e no feminino. Então é importante que tenha o masculino e o feminino, porque nisso é que aparece a imagem de Deus. Deus criou o humano à sua imagem, macho e fêmea, varão e varoa, Ele os criou, à sua imagem Ele os criou. Então antigamente era obrigado o véu para as mulheres. O homem entra na igreja com a cabeça descoberta, a mulher entra com a cabeça coberta. Antigamente essa era a regra. Hoje não existe mais essa regra, desde a reforma litúrgica. Isso foi dispensado. O homem deve ainda entrar com a cabeça descoberta. É falta de respeito, de educação também. Mas também entrar numa casa, num lugar de respeito com a cabeça coberta. A gente descobre em sinal de respeito. Isso é uma questão cultural, mais do que religiosa, é uma questão cultural, é de boa educação, viu? Quando você entra nas casas dos outros, quando você tira o chapéu, se você for homem, você descobre a cabeça, em sinal de respeito, de que ali não é o seu pedaço, você não é o dono do pedaço, tem um outro dono. Na igreja é Deus, nas casas dos outros, as outras pessoas. Quanto à mulher, a igreja não obriga mais a que use o véu. Eu
não vejo nisso uma questão. Para mim, usar véu ou não usar véu, o importante se usar é que se use sabendo o sentido, e não como pé de guerra. E se não usar, também que tenha o respeito no coração. É o que eu posso dizer, não há uma regra. Eu, pessoalmente, não faria do véu um pé de guerra, nem a favor, nem contra. Respeitar as pessoas, porque também tem outra coisa, é direito das pessoas. É direito das mulheres usar véu. Eu sou bispo, tenho que respeitar, quero que respeitem os meus direitos e eu respeitar os dos outros. Mas é o que eu posso dizer, não é uma coisa importante, compreende? Pelo amor de Deus, não é uma coisa importante. Aí vale aquela regra de Santo Agostinho, né? Nas coisas essenciais a unidade, nas coisas periféricas a liberdade e em tudo a caridade. Era tão bom que todo mundo seguisse essa regra, a gente viria tão melhor na igreja, é o que eu posso dizer.